Este é o 4º episódio de Epidemia, uma série do 37 Graus em parceria com a Folha de São Paulo. Se você tá chegando agora e ainda não ouviu os episódios anteriores, eu recomendo voltar e escutar desde o começo. Tudo vai fazer mais sentido. Rafa. Oi, Sara. Tudo bom? Deixa eu pôr. Sara. Oi, aqui é a Sara. E uns dias atrás eu liguei pra Rafaela da Rosa Ribeiro, que é essa que você tá ouvindo no Skype. Sara, consegue me ouvir? Eu consigo, peraí, só um segundo. Vou ter que ligar isso aqui. Eu conheci a Rafaela alguns anos atrás, quando nós duas fomos madrinhas num casamento de uma das minhas melhores amigas. Vê se agora vai. Ah, agora eu ouvi. Mas fazia um tempão que eu não falava com ela. Ah, é bom te ver, Rafa. Nem falei oi direito, mas oi. Pois é. Que bom te ver. Oi, como é que você tá? Eu tô bem, assim. A última atualização que eu tinha da Rafaela é que ela tinha ido pra Itália pra fazer pesquisa num laboratório lá. Mas de umas semanas pra cá, eu comecei a ver ela em tudo quanto é lugar. Ela deu entrevista na Folha, no Estado, na BBC, no UOL. E aí, finalmente, no Fantástico. Eu tô dando entrevistas aqui na minha kitnet com esse fundo maravilhoso pro Fantástico. Que ali já é minha cama, ó, tá desarrumado. Isso porque ela tá estudando o novo coronavírus num dos epicentros da pandemia, em pleno lockdown. Se eu for parada ou alguma coisa assim, por policiais que eles estão fiscalizando, tá cada vez mais rígido, na verdade, eu apresento esse documento e aí eu consigo circular com tranquilidade, digamos. Porque você trabalha com o corona. Porque eu trabalho com o corona. Mas não é por isso que a Rafaela estava na Itália. Ela estava lá para trabalhar justamente com Zika. Eu tô tentando entender como que é essa relação Zika, células neuronais e morte celular. E se isso ajuda a caracterizar a síndrome congênita do Zika, né? Só que aí, Essa pandemia pegou em cheio, né? por causa das medidas de contenção, ela nem está conseguindo acesso aos recursos que ela precisa para trabalhar com Zika. Mas a orientadora da Rafaela, no Hospital San Raffaele, em Milão, já tinha experiência com outros coronavírus. Ela já tinha trabalhado com o SARS em 2002, 2003. E quando o SARS-CoV-2 começou a se espalhar, ela percebeu que o cenário Mudou, né? O cenário mudou e ela, né, como ela entende da família de corona, ela tem essa quase que uma obrigação científica de entender melhor esse novo corona. Aí ela convidou a Rafaela para ajudar nesse esforço. E a Rafaela topou. Então, agora você tá vivendo o que o pessoal da Zika viveu em 2015 e 2016. Nossa, Sara, é exatamente isso que eu lembro, assim, tipo, porque eu cheguei depois. A Rafaela começou a trabalhar com Zika só em 2017, depois das histórias que você ouviu nos 2 primeiros episódios da série. Então, e aí agora com o corona eu peguei do começo, assim. E agora ela tá numa correria para processar um monte de amostras de pacientes de Covid-19. Isso para depois tentar descobrir se tem algum fator que influencia se a pessoa vai ter uma doença mais grave, uma doença mais branda. Para poder até isolar o vírus, né, desses diferentes tecidos também, para poder fazer uma análise para entender melhor a infecção. Porque a verdade é que tem muita coisa que a gente não sabe sobre esse novo coronavírus. Então, Tudo muito novo, né? Tudo muito novo, muito. E depois de pesquisar tanto sobre Zika para fazer essa série, eu não consigo parar de ver paralelos entre essas duas histórias. Do ponto de vista científico para a Zika, nós estamos na Idade da Pedra. É claro que a gente detectou o problema do novo coronavírus muito mais rápido. Mas assim como a Zika, a pandemia que a gente está vivendo também se tornou algo muito maior do que todo mundo imaginava. Foi uma surpresa, inclusive para pessoas que estão acostumadas a pensar nesse tipo de coisa. A Rafaela me contou que o fato desse novo coronavírus causar sintomas leves na maior parte das pessoas fez com que boa parte do mundo subestimasse a doença. E aí, quando entenderam o tamanho do problema, o vírus já estava em todo lugar. O que é parecido com o que se pensava sobre a Zika, no começo. Uma doença autolimitada, que vai durar alguns dias, tem o inconveniente de levar aquela coceira, um pouquinho de dor articular, mas é uma doença que depois de 5, 10 dias o processo estava resolvido. E eu acho que uma das coisas que mais me surpreende é que mesmo tendo conversado com vários epidemiologistas, infectologistas, virologistas, microbiologistas, eu nunca imaginei que eu ia estar vivendo o momento que a gente está vivendo hoje. Nem eu, nem a Bia, nem a Rafaela, e pelo que ela me contou, nem a chefe dela, que é especialista em coronavírus.
Assim, em teoria, a gente sabia que era uma questão de tempo até aparecer uma nova epidemia, até mesmo uma pandemia. Mas na prática, você não pensa que isso vai acontecer com você. Parece que num dia você estava vivendo sua vida normal e no dia seguinte o mundo inteiro parou por causa de um vírus. E a gente vai voltar para isso e para Rafaela nesse episódio. Mas antes se prepara, porque a gente vai explorar um mundo estranho. Um mundo de coisas pequenas que causam prejuízos enormes. O mundo dos vírus e dos mosquitos. Porque para combater o inimigo, é primeiro preciso conhecer ele. E a essa altura, acho que ninguém tem mais dúvida de que estamos em guerra. Diga para os ouvintes quem você é. Eu sou a Bia Guimarães. E eu sou a Sara Zoubel, só para lembrar. E eu tô ligando no Disque Vírus. Disque Vírus. Aqui é o Disque Vírus, por favor. É um número, isso, é um número que você liga pra saber coisas que você não sabe sobre vírus. Mas o que você não sabe? Tem muitas coisas. Então, por exemplo, eu não sei o que... Porque, beleza, tem toda essa discussão filosófica se vírus é vivo ou não. Uhum. E eu sei que isso também tem muito a ver com o que a gente define como vivo ou não. É, tipo, super filosófico. Uhum. Tipo, eu não sei do que eu chamo ele. Tipo, porque ele não é bicho, mas ao mesmo tempo eu fico pensando, tipo, tá, mas ele tá mais perto de mim do que de uma pedra. Tá. Porque assim, é fácil entender que um vírus é feito de moléculas orgânicas, tipo material genético, proteínas, coisas que a gente também tem. Mas definir exatamente o que um vírus é e saber se ele é vivo ou não é muito mais difícil. Na minha cabeça, se uma coisa se replica, uma coisa entra em mim, uma coisa me usa, ou uma coisa se transforma ao longo do tempo, uma coisa sofre mutação, blá, 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 eu tenho muita dificuldade de encarar que em alguma discussão filosófica ele perca a batalha e seja considerado como algo sem vida, assim. Então eu fico um pouco presa nessa coisa, tipo, sabe? Uhum. Então, porque ele é estranho mesmo. É muito filosófico, porque assim, ele é... E aqui eu vou te poupar da minha tentativa frustrada de explicação e admitir que dessa vez o Disque Vírus não tinha uma boa resposta para Bia. E eu sei que se discute muito se o vírus é vivo ou não, e até tinha uma ideia da resposta. Mas ao mesmo tempo eu não sabia como falar dele. Porque essa confusão que a Bia tem, eu também tenho. Mas a vantagem de ser bióloga é conhecer outros biólogos, incluindo alguns que sabem bem mais de vírus do que eu. Nani, tô com uma dúvida. Eu posso chamar um vírus de criatura? Se um vírus é criatura, eu diria que oficialmente não. Essa é a Mariana Fávaro, mas eu só chamo ela de Nani. Ela é minha amiga da graduação e hoje trabalha com vacinas na USP. Porque, criatura remete a uma coisa viva, né? E o vírus não é um ser vivo. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a licença poética permite. Porque o vírus, a gente trata ele quase como uma entidade, né? Entidade. Essa era nova pra mim. Mas eu achei que até que faz sentido com o que a gente sente quando pensa em vírus. Coisa meio poderosa, como se fosse uma força misteriosa que a gente não enxerga. Mas apesar de ter sugerido entidade, a Nani não se opôs tanto assim à minha proposta de chamar vírus de criatura. Não me desperta, sabe? Tipo, que horror. Mas eu acabei ficando com medo de despertar horror em outros especialistas. Então eu busquei uma segunda opinião. Oi, Sara. Vamos lá. Esse é o Leandro Lobo, microbiologista e professor da UFRJ. Então não são criaturas. O Leandro também achou que criatura fazia parecer que os vírus estão vivos. Então não são considerados seres vivos. Porque eles não conseguem produzir energia e nem se replicar por conta própria. O correto seria chamá-los de entidades biológicas. Ok, mais um ponto para entidade. Mais especificamente, um vírus é uma entidade biológica que está no limite do que conhecemos como vida. Ok, então criatura não é uma palavra tão boa assim. Mas é difícil se acostumar com... entidade biológica. E como eu tenho licença poética, eu vou continuar chamando vírus de criatura de vez em quando. Mas aí você já sabe o que eu quero dizer. Entidade biológica que está no limite do que nós conhecemos como vida. A gente respondeu uma pergunta, mas sobraram muitas outras. Então a gente foi atrás dessa... entidade biológica que está no limite do que nós conhecemos como vida.
Entidade biológica que está no limite. 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 Quer andar com um monte de treco. Eu tô vendo. A gente foi no Laboratório de Estudos de Vírus Emergentes, aqui mesmo em Campinas, na Unicamp. Lembrar o nome de vocês, que eu tenho que... Sara. Sara. Você é a Sara que tá me escrevendo. Isso. Bia, Sara e Bia. A gente fez essa visita no começo de fevereiro. Hoje em dia seria muito diferente ir lá, já que eles estão no meio de uma força-tarefa para diagnosticar e investigar o novo coronavírus. Podemos ir lá? Beleza. Esse é o José Luiz Modena, ou só Zé. Ele é virologista e comanda esse laboratório. A primeira porta. Então, essa é a primeira porta. Aqui a gente já tem controle de acesso, né? Então, sempre que você... Para entrar lá, tem que tomar várias medidas de segurança. Primeiro você passa por uma porta e aí chega numa salinha que tem um armário para as pessoas se trocarem. A partir desse momento aqui, né? Todo mundo que vai trabalhar aqui precisa se paramentar. Tem que usar jaleco, Isso aqui é pra frente, ó. Então bota os dois braços aqui. touca de cabelo. Toquinha. Você quer pôr? Não, pode pôr. Eu não vou estragar seu cabelo. Ah, meu filho, isso aí faz parte. Eu ponho esse fone e ele eu já fico com a marca do fone. Não. Máscara, luvas E aí, ó. e trocar o sapato. Sapatinho. Um Crocs. Aí, com tudo pronto, a gente podia atravessar a segunda porta. Essa sim dava dentro do laboratório. Tem 2 fluxos, 2 cabines de biossegurança, centrífuga, microscópio. O Zé parecia um pai orgulhoso. O laboratório dele é todo equipado para estudar vírus da forma mais segura possível. Lá no fundo tinha até uma outra sala especial, que a gente nem pôde entrar. Era um laboratório com nível de segurança ainda mais alto. Pelo vidro dava para ver umas pessoas paramentadas, concentradas em algum A experimento. partir do momento que eles colocarem um novo material, essa porta aqui vai subir. Aí aquela de lá abre, eles colocam e o material é esterilizado antes de sair. Aí, depois do tour, o Zé levou a gente para a sala dele, para poder conversar longe do barulho dos equipamentos. Chegando lá, o Zé ofereceu ainda uma outra definição de vírus. Todos os vírus são agregados químicos compostos, né, por uma molécula de ácido nucleico. Que carrega informação genética e que pode ser de DNA ou RNA. E esse ácido nucleico, esse material genético, ele é protegido por uma estrutura, né, proteica que a gente chama de capsídeo. E que é meio como uma cápsula mesmo. Então o vírus é como se fosse um material genético embrulhado para presente. Um presente que você definitivamente não quer ganhar. E essa estrutura super simples é capaz de se replicar, de produzir novos vírus. Mas para isso tem que infectar uma célula do seu hospedeiro. E basicamente essa é a grande jornada de um vírus. Achar a célula certa, entrar nela e aí usar o seu material genético para sequestrar a maquinaria celular e fazer muitas cópias de si mesmo, às custas do seu hospedeiro. E aí cada uma das muitas cópias começa essa jornada de novo. Todos os seres vivos na Terra têm um vírus ou muitos para chamar de seu. Tem vírus de bactéria, de planta, vírus de corais, vírus de cachorro e vírus de gente. E até se descobriu que alguns vírus gigantes também têm seus próprios vírus, o que borra ainda mais a linha entre o que é vivo e o que não é vivo. Mas se ainda existe alguma incerteza sobre onde os vírus se encaixam, outra coisa é clara. Desde o começo, os vírus moldaram a vida na Terra. Por exemplo, foi uma infecção viral que permitiu o desenvolvimento da placenta e o surgimento dos primeiros mamíferos, os nossos ancestrais. E parece que até uma das coisas que nos define enquanto humanos, o desenvolvimento da nossa capacidade intelectual, foi afetado por essas entidades. O mundo que a gente conhece não ia existir sem os vírus, por isso eles são tão fascinantes. O Zé estuda principalmente os arbovírus, que são vírus que são transmitidos por artrópodes, como os mosquitos ou carrapatos. Inclusive, ele me contou que no laboratório eles ainda estão tentando responder perguntas em aberto sobre o Zika. Por que uma mulher infectada na gestação durante o primeiro trimestre, uma parte delas a criança pode desenvolver um quadro, que é o quadro da Zika congênita, com microcefalia, e outras a criança vai nascer normal? O que dita essa diferença, né, de comportamento? Mas o principal foco dele é investigar os vírus da região amazônica, como o maiário e o oropoche, que não preocupa a maior parte das pessoas, por enquanto,
mas acho que você já sabe que isso pode mudar. E no Brasil, não dá pra gente se dar ao luxo de baixar a guarda contra os arbovírus. Eles são nossos adversários históricos. Por séculos, a gente teve surtos arrasadores de febre amarela. E a dengue já é inimiga de longa data. A trajetória da Zika no Brasil, que você ouviu nessa série, é apenas um dos capítulos mais recentes dessa saga. E se os vírus são essas criaturas, Entidades biológicas. que estão lá no topo da lista das maiores ameaças para a humanidade, entre os animais, esse posto vai para um bicho que é tão comum no nosso dia a dia que a gente até esquece de ter medo dele. O animal mais perigoso para o ser humano é um mosquito, né? Não tem nenhuma dúvida. E para me ajudar a entender melhor essa ameaça, eu conversei com 2 especialistas. Eu sou Pedro Lagerblad de Oliveira. O Pedro, professor da UFRJ. Basicamente, eu trabalho com bichos que chupam sangue, né? Mosquitos, barbeiros, carrapatos. E a Margarete Capurro, pesquisadora da USP. Então, eu comecei com mosquito em 86, mais ou menos. Só no ano passado, o Brasil teve mais de 1,5 milhão de casos de dengue, mais de 130 mil casos de chikungunya e mais de 10 mil casos de zika. Por aqui, essas doenças são transmitidas pelas picadas do Aedes, mas existem outros mosquitos que transmitem outros patógenos, como o protozoário da malária, por exemplo. É 500 mil de pessoas morrem de malária no mundo por ano, né? Então, não é pouca gente, isso é muita gente. E apesar de mosquitos estarem causando doenças graves aqui no Brasil há séculos, e da gente estar cansado de ver as mesmas campanhas de combate ao mosquito todo ano, A gente, literalmente, não está ganhando a guerra contra esses caras até agora. Por que você acha que você vai eliminar uma coisa que sobrevive desde o Jurássico? É difícil dizer com certeza, mas algumas estimativas indicam que a família dos mosquitos surgiu uns 200 milhões de anos atrás, quando os dinossauros povoavam a Terra. Ou seja, esses bichos tiveram cerca de 10 vezes mais tempo por aqui do que a nossa família de hominídeos, que apareceu faz só uns 20 milhões de anos. Hoje, existem milhares de espécies de mosquito, e na maioria delas, as fêmeas precisam sugar sangue para poder pôr ovos e se reproduzir. E para fazer isso, eu descobri que os mosquitos desenvolveram habilidades fantásticas. O mosquito é um cara de milímetro e nós somos de metro. É 1000 vezes maior do que ele em tamanho, né? Isso é como se você olhasse uma montanha 1,5 o tamanho do Corcovado aqui, né? E dissesse assim, vou dar uma furada naquele cara. E chegar perto da gente é perigoso para um mosquito. Só hoje eu já matei uns 2 aqui em casa. Então isso faz com que eles comam sangue o mais rápido que eles conseguem e picando o menor número de vezes possível. E isso vai muito além de qualquer coisa que a gente conseguiria fazer. Se você vai num restaurante de comida aquilo e come 1 quilo, que é um percentual pequeno do seu peso, você sai dali com dificuldade, né? A maioria, eu pelo menos saio. Mas se você fosse um mosquito, esse pratão não ia dar nem para aperitivo. Pega o seu peso, que eu não sei qual é, e multiplica por 2 ou 3 e imagina você engolindo isso em 40 segundos. É um troço assim, engolir já é um problema, digerir então é uma coisa assim, né? Não teria nem como você pôr essa refeição para dentro e muito menos sair dela vivo. Então é como se fosse uma overdose de alguns nutrientes em quantidades que se você der na proporção para um ser humano, por exemplo, você mata a pessoa. Mas o mosquito fica muito bem. Então os mosquitos são máquinas super especializadas em sugar sangue. E o Pedro, que estuda justamente essas adaptações, admitiu que tem certa admiração pelos bichos. Você acaba desenvolvendo uma simpatia pelo seu modelo, pode parecer meio esquisito, um desvio de comportamento, mas a gente acaba olhando eles, assim, achando os caras elegantes, entendeu? Eles têm o seu charme. E eu até confesso que depois de aprender tanto sobre mosquito, eu comecei a achar eles muito mais interessantes. Mas ao mesmo tempo, eu entendo e compartilho do ódio ao mosquito, que é uma das poucas coisas que unem a humanidade. Como Pedro, a Margarete Capurro, da USP, passa os dias trabalhando com esses bichos. E eu perguntei se ela também tinha adquirido uma certa afeição por eles. Não, eu adoro pôr ele no micro-ondas e ver ele explodir. Aí elas estão lá quietinhas, dormindo. A hora que o micro-ondas começa, elas começam a voar lá dentro. Pá! Estoura.
E entre as espécies de mosquito que vivem aqui, eu acho que é seguro dizer que nenhuma é tão odiada quanto o Aedes aegypti, que surgiu na África, mas que hoje já é de casa. Hoje ele está em tudo quanto é lugar, é um mosquito totalmente cosmopolita. Porque ele é um bicho doméstico muito bom. Ele é um bom bicho doméstico porque, enquanto os outros mosquitos se dão melhor no ambiente de mata e as larvas deles gostam de água com bastante matéria orgânica, o Aedes aegypti se dá bem na cidade, e a larva dele se desenvolve na água limpa. Ela come pequenos depósitos de matéria orgânica que se formam nessa água limpa. Que é a água que a gente tem em casa, no pote de cachorro, na caixa d'água. Essa água é pobre em nutrientes, mas a larva dele é boa em sobreviver com pouca coisa. Sujeirinha que tá lá na caixa d'água e tal, o limozinho que tá ali. E se não tiver outra coisa, ele come o irmãozinho dele. Eles são canibais. E além disso, o Aedes aegypti tem uma afinidade especial pelos humanos. Então, se você botar um Aedes aegypti comum, esse que está aí por aí, num labirinto em T, e expor ele, botar uma cobaia de um lado e um homem do outro, ele vai preferir o homem. Tá? Ele vai escolher, ele reconhece o homem. Ele gosta do homem. É cheiro, calor, tem gente que fala que até a voz humana é atrativo. CO2, ácido lático, ATP. Eu sei que ela te acha. E ela te acha com tudo. Basicamente, só o fato de você existir já é suficiente para a fêmea do Aedes te achar. Mas a ironia é que justamente essa afinidade tão grande do Aedes pela humanidade é que coloca ele numa posição em que dá para argumentar que ele deveria ser aniquilado. Qual é o papel dele dentro do ecossistema? Eu não tenho a menor ideia. Nem eu. Então eu perguntei para o Pedro se a extinção do Aedes aegypti ia ter algum impacto ecológico. Eu posso te dizer, olha, é só no ambiente urbano. O impacto ecológico é muito pequeno, inclusive porque se você vai para os ambientes naturais, ele não está lá. Mesmo numa cidade como o Rio de Janeiro, por exemplo, você tem ali a floresta, você chega perto da floresta da Tijuca e tal, você vai ser picado pelo Aedes albopictus, provavelmente. Não pelo aegypti. Ele perde a competição no ambiente de mata, entendeu? Não é a casa dele é a nossa casa. E no próximo episódio, você vai ouvir como o Aedes aegypti foi o alvo de uma cooperação internacional para aniquilar essa espécie, que obviamente não foi muito bem sucedida. Mas por enquanto, a gente queria saber o que está sendo desenvolvido de novo para lidar com esse problema. A estratégia que está sendo usada há 60 anos não está funcionando. Será que não está na hora de mudar a estratégia? Tentar descobrir novas estratégias para combater o mosquito é um dos focos da pesquisa da Margarete. Então, no ano passado, a gente foi para a USP visitar o laboratório dela. É uma estufa, né? Então você entrou numa estufa. Ela levou a gente numa espécie de mosquitário. Que basicamente que é aqui? Fica 28, 29. Uma estufa onde ela faz a criação dos mosquitos. O copinho tem macho e fêmea, depende do copinho só tem fêmea e depende do tipo de experimento que você vai fazer. Eu nunca vi tanto mosquito de uma vez só. Chama Zika Village. É um mosquito que veio da Zika Village da África. As prateleiras carregavam caixas com as colônias de mosquitos e experimentos que estavam rolando. E essa área é a área da infecção. Isso aqui são os experimentos com Aedes aegypti. É uma das linhagens transgênicas. A Margarete cria linhagens transgênicas de mosquitos no laboratório. Ela faz engenharia genética de mosquitos, para que, quem sabe, no futuro seja possível fabricar mosquitos que trabalhem a nosso favor, no controle das doenças. E ela contou que está acostumada com uma certa resistência a essa ideia. É tão assustador o transgênico. Ele veio do espaço, ele veio de Marte, ele é um bicho de 7 cabeças, ele é um monstro. A liberação dos mosquitos transgênicos é um assunto que ainda gera muito debate entre os próprios cientistas, e que ainda tem chão pela frente. Mas só para deixar claro, a Margarete não sai por aí liberando os modelos que ela cria no laboratório. Para fazer isso, são necessários muitos testes antes. E mesmo ela não sendo fã dos mosquitos, não os transgênicos, os naturais, ela não acredita muito no potencial de eliminar eles. Por que você acha que você vai eliminar uma coisa que sobrevive desde o Jurássico? Lembra? O teu alvo não é eliminar mosquito. O teu alvo é eliminar vírus. Então ela usa uma técnica chamada Gene Drive, que é você modificando o mosquito, você elimina o vírus.
É assim, você coloca nos mosquitos genes que vão ser capazes de identificar um vírus, como o da dengue, por exemplo. E aí, em teoria, se esse mosquito transgênico estiver circulando numa cidade e acabar se infectando com a dengue, ele vai ser capaz de lutar contra esse vírus, ou mesmo ativar um mecanismo de autodestruição. E pode ser que você já tenha ouvido falar de um tipo diferente de mosquito transgênico, que já foi testado em alguns lugares do Brasil. Isso porque algumas empresas estão testando e fabricando mosquitos machos estéreis, que procuram as fêmeas na natureza e cruzam com elas. Mas a prole dessa cruza não vai para frente. E aí, isso interrompe a produção de uma nova geração de mosquitos, temporariamente. Esse tipo de transgênico é como se fosse um inseticida teleguiado e com asas. E além dos transgênicos, tem cientistas tentando combater as doenças usando uma bactéria, a Wolbachia, que é uma bactéria que infecta insetos e que parece prevenir que os mosquitos transmitam certos vírus. Isso já está sendo testado em vários lugares do mundo. Inclusive teve resultados promissores aqui no Brasil, com a dengue. Mas a Margarete diz que não vai ser uma só solução mágica que vai acabar com o problema do mosquito. Ela acha que a gente vai ter que usar todas as nossas armas. Posso usar inseticida e liberar mosquito? Pode. Posso usar larvicida e liberar mosquito? Pode. Posso usar tela, retirada de pneu, melhoria de vida, larvicida e inseticida de adulto, repelente, captura massiva de ovo, controle biológico? Pode, deveria. É o protocolo de integração. É porque, na verdade, o problema do mosquito também tem a ver com um problema estrutural. Não dá para achar que a gente vai resolver ele sem olhar para a desigualdade social, saneamento básico. A gente vai falar um pouco disso na semana que vem. Mas enfim, num país que tem mais de 1 milhão de casos de dengue por ano, se a gente conseguir usar algumas dessas ferramentas ou uma combinação delas para ter menos gente doente, pode ser um jeito de quebrar o ciclo da doença e aí finalmente controlar ela. E, nesse aspecto, isso não é muito diferente das estratégias como quarentena e isolamento social que a gente está usando agora para tentar conter o novo coronavírus. E falando em quarentena, agora que eu e a Bia estamos cada uma na sua casa, toda vez que a gente tem que falar de alguma coisa dos episódios, ou a gente tem que ir pro WhatsApp ou pro Skype. E independente do assunto que era pra gente estar discutindo, a gente sempre acaba caindo na estranheza que é estar vivendo essa pandemia. Não sei, eu tenho pensado muito nisso, como que esse século, digo, os próximos talvez possam ser piores, mas eu tô preocupada com o que eu tô vivendo, claro. Não, eu fiquei muito preocupada se a gente vai ver outra dessas. Eu falei, nossa, será que vai ser mais de uma na minha vida? Que bizarro, espero que não. Eu também espero que não, mas né, enfim. Mas o problema é que tudo aponta que esse tipo de coisa pode ficar mais e mais frequente. Porque a probabilidade é essa mesmo, que cada vez mais isso aconteça, né? Lembra da Rafaela que você ouviu no começo do episódio? No final, ela e o Zé me falaram a mesma coisa. Esse é um fenômeno que acontece, pode acontecer com uma certa frequência, nunca antes aconteceu com tanta frequência como acontece agora. O Zé tá falando do pulo de espécie. No caso, quando um vírus de animal adquire a capacidade de infectar um humano. Inclusive, tem vários projetos no Brasil, tem no mundo todo, para poder se investigar vírus de animais que vão ter potencial para saltar. Então, para tentar prever isso. E a gente sabe que esses pulos estão muito associados com degradação ambiental. Porque assim, quando você entra no ambiente silvestre que foi pouco explorado antes... Lá tem suas populações de mamíferos, de aves, né? Com os seus vírus. E uma parte desses vírus pode ser capaz de infectar você. Isso pode acontecer se esse vírus, que normalmente infecta um animal, usa uma estrutura para entrar na célula que é muito parecida com a nossa. Ou pode se dar por um processo de mutação. Que acontece no genoma do vírus. Numa taxa alta. Porque, diferente da maioria dos seres vivos, os vírus não checam as cópias que eles fazem para ver se estão certas. E como os vírus costumam se replicar muito, uma ou outra cópia errada pode acabar acertando. Ou seja, a alteração permite que ela pule, consiga infectar outra espécie. E quando a gente junta o aumento da degradação ambiental com o aumento da mobilidade urbana, as chances de um desses vírus conseguir pular
e aí conseguir se espalhar rapidamente pelo mundo também aumenta. A gente está vivendo as consequências disso hoje. Então, essa família de coronavírus, eles têm um reservatório na natureza em morcegos. Mas é muito difícil prever quando um novo evento desses vai acontecer. E pode acabar sendo mais perto do que a gente imagina. Você acha que tem muito vírus ainda para ser descoberto? Ou a possibilidade de um vírus sair daqui? O Brasil é o país que tem a maior diversidade de ser vivo nesse planeta. Consequentemente, é o país que tem a maior diversidade de vírus presentes nesse planeta. E o único jeito da gente ter qualquer vantagem nessa corrida pode parecer meio contraintuitivo. Tipo, alguém tem que estudar o vírus que não tá causando nada, assim, ou não tá causando muita preocupação, porque você nunca sabe qual vai ser o próximo. É isso que eu acredito, né? Então, estudar agentes novos, negligenciados, emergentes, é se prevenir das doenças do futuro. Mas esses projetos precisam de investimento. E pode ser difícil convencer a sociedade, o governo, as agências de financiamento de que estudar uma coisa que não está causando problemas agora, na verdade, é uma necessidade urgente. Então, não dá pra gente esquecer isso. A Rafaela me contou a experiência da orientadora dela, que trabalhava com SARS. A ciência ela tem que continuar. Como não continuou com o SARS, por exemplo. Depois que a epidemia de SARS acabou, também acabou o dinheiro para as pesquisas do laboratório. Acabou investimentos, enfim. Ela parou as pesquisas com SARS, né? Então, talvez, se tivesse continuado o trabalho, poderia estar um pouco mais à frente agora com esse novo coronavírus, porque eles não são tão diferentes. E assim como aconteceu com a Zika, agora a gente vai depender de uma maratona de pesquisas, no Brasil e no mundo todo. Porque esse é o único jeito de realmente entender uma doença nova e iluminar o caminho que a gente tem pela frente. E, enquanto isso, a gente tem que lidar com essa ansiedade de não saber bem como vão ser as próximas semanas e até as próximas décadas. Então, no próximo episódio, a gente vai olhar lá para trás, para as epidemias históricas, para ver se elas ajudam a gente a entender melhor o que a gente está vivendo hoje. Você tinha que evitar de alguma forma a transmissão. E o quebra-cabeça era pior ainda, porque você não sabia qual era o micro-organismo que transmitia. Qualquer navio que venha de Portugal vai ficar de quarentena. Você não consegue pensar dengue só a partir do mosquito ou só a partir do vírus. Você tem que olhar as pessoas, você tem que olhar a sociedade, a cidade onde elas vivem. Isso na terça-feira que vem. Entidade biológica que está no limite do que nós conhecemos como vida. Entidade biológica que está no limite. 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 Se você tiver alguma pergunta sobre o episódio ou algum relato sobre uma epidemia que te marcou, manda uma mensagem no nosso WhatsApp. O número é 19 99 274 9129. Esse mesmo número está na descrição do episódio. Epidemia é uma série do 37 Graus em parceria com a Folha. Os episódios saem sempre às terças-feiras. Se você gostou do programa, assina também o 37 Graus no seu aplicativo para podcast. Lá tem outras histórias para você escutar. E aproveita para acompanhar a @37podcast nas redes sociais. A apresentação, o roteiro e a edição da série Epidemia são feitos pela Sara Zoubel e por mim, Bia Guimarães. A trilha sonora é do Gabriel Falcão e a ilustração é da Larissa Ribeiro. Nesse episódio, a gente também teve voz e música de Isabel Barros e Gabriel Polo. O 37 Graus é uma produção do Lab 37 e tem o apoio do Instituto Serra Pilheira, que financia a pesquisa e a divulgação científica no Brasil. E também faz parte do programa Google Podcast Creator.